A gente não vai nunca inventar um zíper, uma fivela. Não vai inventar nada, porque ele pagou um preço alto para ser quem ele foi. Exato. Já aconteceu de algum fã te agradecer dizendo que você o fez sentir como se estivesse vendo o próprio Michael ao vivo? Ah, isso Muito, acontece. Né? E assim, tem horas que eu fico muito... Porque eu não quero ocupar um lugar que não é meu, sabe? Mas tem horas que, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, puxa, o meu sonho era vivenciar essa experiência e eu achei que eu ia morrer frustrado. Na verdade, eu tenho que ser justo e honesto. Esse show só existe porque um fã ajudou a gente a realizar. Porque a gente fazia shows pequenos, viajava eu, a Priscila, 4 bailarinos e uma mala. Porque era meia dúzia de figurinos e um pendrive. Eu não tinha banda, era um pendrive. E a gente viajava com esse show. E um dia, lá atrás, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se ainda existe, lonas culturais. Lona, ainda tem, Ainda de vez tem? em quando. Tem. E aí eu me apresentei, e de alguma forma me descobriram, e aí eu fiz umas lonas culturais na época. E aí um dia um fã do Michael assistiu e falou, cara, você tem que fazer um show grande. E eu falei, eu tô montando, mas é difícil, porque imagina, um mês eu junto um dinheiro e faço um figurino, no outro mês eu faço o outro. Eu falei, vai demorar, mas eu vou montar. E ele falou, mas o que você precisa? Eu falei, eu preciso de patrocínio, mas eu não sou grande, eu não tenho nome para ter patrocínio. E esse fã é um fã daqui do Rio de Janeiro, chama Sidney. Ele vai até hoje, ele esteve ontem com a gente. E é um cara que eu falei, enquanto esse show existir, você vai ter lugar e vai ter sua cadeira e vai ser honrado de eu te receber. Porque esse cara chegou e falou, quanto você precisa pra montar o show? E aí entra aquela coisa que a pessoa fica na tua mente, todo mundo fica na tua mente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Que eu sabia, sim. Na época, eu precisava de uns 45 mil. A gente tá falando de 2010. 13 anos atrás, exatamente. 2010 isso. Precisava de uns 45 mil. Aí eu peguei e falei, não vou falar 45, eu falei, 20. 20 eu consigo. Porque na minha mente, rapidinho, eu fiz uma conta, eu falei, se eu der 50% de entrada em tudo e assumir a responsabilidade dos outros 50, eu consigo. Aí eu, 20. Aí ele tem falou, certeza? Aí ele falou, 20? Eu falei, Aí ele, tá na mão. E aí nunca vou esquecer, porque eu falei, tá, mas eu preciso o quê? Nada, que eu vou fazer o show. O que eu vou ter que fazer? E ele falou, não precisa de nada. Porque a vida inteira eu sonhei em ver esse show, e quando Deus me deu a oportunidade, ele levou o Michael. Então se você fizer esse show, tá pago. E eu falei, cara, então o resto da minha vida, sempre que esse show existir, você vai ter seu lugar com a tua família lá. Não, e ele sempre vai. Investimento que o Sidney fez, hein? Não, e assim, eu lembro de chegar nos lugares, porque assim, a gente montou o show não com profissionais do show. Então assim, hoje, obviamente, eu vou fazer um elevador de show, eu vou numa empresa que já entende. Mas na época, o que eu fazia? Eu fui num lugar que vendia empilhadeira manual. Sim, de reformada. Obra. E aí eu fui nesse cara e falei, a gente consegue redesenhar isso aí? Aí o cara, consegue. Aí eu falei, tá, quanto que é? É X. Aí eu fui num lugar de, tipo, figurino, uma pessoa também que, poxa, nossa estreia, tem uma moça chamada Jo Dantas, ela tinha uma... Jo Dantas, ela tinha uma loja de aluguel de figurino de festas. Sim, de festas. E, nossa, o Michael tem tantos ternos e jaquetas e tal, e aí ela, muito fã do Michael, me deu esses figurinos também. Então, muita gente me ajudou e acreditou. E essas pessoas, eu sempre falo, o resto da vida eu vou ser grato a elas. E aí... O show só aconteceu porque um fã um dia falou, olha, eu acredito, vai lá fazer o que eu acredito. E tá acontecendo porque muitos fãs continuam acreditando. O sentimento continua sendo o mesmo. É o que eu falo, quando a pessoa me dá o Sidney. Quando me dá esse voto de confiança, exatamente. O próprio show nos Estados Unidos aconteceu porque um fã do Michael, que é o Hugo, que hoje é o nosso parceiro, ele falou, cara, você tem que fazer show nos Estados Unidos. Eu falei, mas pra eu ir lá eu tenho que ter visto. Alguém tem que acreditar e me levar. Mas como que não acredita? Eu falei, como que alguém de lá vai saber que eu existo? Aí ele falou, não, então eu vou te levar pra lá. Aí eu falei, mas... E ele não é do ramo artístico. Eu falei, não, tudo bem, claro. Aí ele e a Priscila, né? Sim. Um dia ele chegou, a Priscila falou, a gente vai pros Estados Unidos. Eu falei, como a gente vai pros Estados Unidos? O Hugo organizou. E aí, realmente, do momento que a gente foi pra lá e fez essa primeira turnê, aí o mercado americano descobriu que a gente existe, a gente sempre volta. Aí o cara lá de Dubai, Singapura. Porque é isso, o show ele já existia. Eu fazia São Paulo, Rio, Curitiba, bababá. Mas aí um dia você faz ali a Broadway e o resto do mundo fala, opa, ele existe. Esse show
Como é que foi? Foi pra Broadway. Aí encheu. Exatamente. Ah, o que mais? Aí você fala, aí a gente fez Orlando, fez Los Angeles e tal. Ah, te É coloca como se fosse um passaporte, né? É, De apresentação. muito doido, né? Mas é assim. É, É assim. fazer. Tinha que ser. é. Próximo, Bru. Quando você está sozinho, sem a roupa, sem maquiagem, ainda sente a presença de Michael em você? Não. Não, eu tenho muito claro quem é o Michael, quem sou eu. Muita gente às vezes acha que eu confundo, ou acha De jeito nenhum. Por isso que eu fico feliz de vir assim, sabe? Aham. Porque tem gente que acha que eu ando 24 horas demais. Como se você delirasse, né? É. Eu estou delirando que eu sou. falo, gente, eu moro em Guarulhos. Não tem como eu me acordar na minha manhã e falar, estou me sentindo Michael na minha Neverland. Não tem como. E quanto mais eu conheço dele, da realidade que ele viveu, mais eu percebo o quanto eu sou eu, sabe? E pra mim é muito confortável. Eu sempre falo, gente, o Michael é uma figura que eu amo tanto. É uma pessoa, ele é um... Eu amo tanto esse cara, que se eu fosse Michael, eu ia amar quem? Exatamente. Então, Ele tem que ser o Michael. eu tô muito confortável sendo eu. E assim, E não foi fácil ser o Michael. não, eu sempre falo que Não foi. muito do respeito que eu tenho pela obra dele, de não. Às vezes, a galera que trabalha já no show, a Priscila, eles já entenderam. A gente não vai nunca inventar um zíper, uma fivela. Não vai inventar nada. A gente não vai inventar um arranjo, porque ele pagou um preço alto para ser Pra quem ele fazer- foi. Exatamente. E, Pra e eternizar cada coisinha que ele botava ali tinha um significado. Então, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tinha um preço. E eu não vou usar isso sem respeito. Exatamente. Então, ele pagou um preço alto. E quando eu não tô de Michael, eu não tô de Michael, mas eu tenho uma parede de itens do Michael, bonecos e livros. E aí, às vezes, eu tô lá em casa e tipo, eu falo, não tem nada pra fazer. Deixa eu botar um Michael aí pra assistir. Então, é o tempo todo. Você não perdeu esse seu conforto de ser um grande fã. Não, não, E não. nem quer. Ainda é, tipo, Ele é um ídolo. quando né? eu pego uma jaqueta nova, recebo uma jaqueta nova, que ela é muito igual, tipo, pra mim isso é tipo, ai, cara, olha como isso aqui é igual. Eu não Uma acredito. alegria, né? É, De sempre. menino. De É. menino. Eu falo que, porque quando a gente é criança, a gente veste roupa de super-homem, Homem-Aranha. Todo menino quer ir no shopping com essa roupa. Mesmo. Todo menino quer ir pra Isso escola com essa roupa. E a mãe fala, não, você não vai. Você não vai. E teve uma época que eu usava roupa de super-homem. Minha mãe não queria que eu andasse na rua de super-homem. Aí o que eu fazia? Eu botava a roupa de super-homem por baixo da roupa. Porque o super-homem andava Qualquer assim. coisa você tirava. No filme o super-homem fazia assim, ó. Pá. É verdade. E aí eu lembro que eu lembro que eu era criança e, puta, que cabeça. Eu lembro que eu ficava nos lugares e eu ficava assim, essa gente nem faz ideia. Que eu sou. Eu tô aqui, eu tô de super-homem. É, Eles estão me vendo aqui, mas eu tô de super-homem. E a criança quer ir nos lugares vestidos de super-herói. E aí eu brinco, que eu falo, eu cresci pra ter o direito de ir nas ruas, numa casa de show vestido de super-herói. Meu super-herói é o Michael. Então é a mesma é a mesma satisfação. sensação. Eu falo, essa roupa tá igual, olha esse tecido, isso aqui tá Entendi. idêntico, tá? Então, essas diversões... Você não abre mão de ser essa criança porque, fã, né? porque em algum momento as pessoas deixam de... Em algum momento as pessoas deixam de ficar felizes com uma coisa que fazia feliz porque bota na cabeça, isso é de criança. Exatamente. Talvez seja de criança ali o tema, ou sei lá, mas aquela sensação, ela não é de criança, ela é o que mantém a gente Isso vivo, mesmo. sabe? Você, poxa, eu não sei, deve ser muito triste a vida de alguém que não se deslumbra com nada. Ou que não se permite abrir esse portal É. da infância, né? Da criança. Porque, cara, Também acho. agora mesmo a gente foi no Pessoas Japão, infelizes. eu fui nas lojas de brinquedo antigo e comprei de robô de Jasper, de Changeman, e a Priscila falava, Rodrigo, essa loja, a Priscila falava, essa loja não tem nem onde a gente encostar de brinquedo velho. Eu falava, não é velho, Não, a gente vai. são relíquias. Relíquias. Olha isso aqui. E aí, nossa. E aí eu fico imaginando, que vida triste da pessoa que, Que por perdeu alguma razão, isso, né? abre mão. Perdeu Ou isso. muita gente passa a achar que não, isso daqui... Eu recebo muita mensagem de gente que fala, nossa, eu fui no teu show e teu show me reconectou com a minha infância. Isso mesmo. E aí eu penso, caramba, deve ser triste a pessoa perder essa conexão com a infância. Eu acho muito triste. Eu acho porque que tem que ter isso. Tem. E eu falo assim, quando a coisa me sufoca muito, que eu tô muito assim, eu sempre vou pros mesmos lugares, assim. Eu sempre vou assistir desenho, vou assistir meus heróis de zíper nas costas,
vou colorir, eu sempre vou pro mesmo lugar, De conforto. e aí eu vou para aquele lugar ali, de Segurança, alguma né? forma, é como se eu zerasse o mapa e falasse, ok, deixa eu sair, sabe? Eu Vou não me sei- recarregar. É, sabe? Você vai ali e joga um videogame velho, porque videogame novo dá dor de cabeça, eu acho. É. Joga o Mario Bros ali, você fala, cara, você fala, cara, Mas é isso mesmo, é simples assim. é. E é legal porque é simples. E é simples e todo mundo pode fazer. Porque Exato. todo mundo em algum momento gostou de um desenho, gostou de um super-herói, gostou de um personagem, gostou de desenhar, gostou de jogar bola na rua, alguma coisa, mas as pessoas elas perdem isso. É verdade. É triste, eu acho. E por preconceito. É. Porque isso é coisa de criança. É. Não tem Ah, essa coisa de criança, né? não. Isso é coisa de adulto. A Lia Luft tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela dizia, né? Infância é território que a gente nunca deixa de pisar. E eu acho que quem deixa de pisar, deixa um pouco de viver. Não pode. Deixa um pouco de viver.